Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denise Queiroz aqui com a lição de número 6, Pão da vida, água da vida e luz do mundo, João 6 e 7. Quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco pessoal, tá certo? Nos ajuda aí a chegar aos 2.000 inscritos, talvez uma inscrição para você não vai fazer diferença, mas para mim vai fazer toda a diferença, tá bom? Então vamos lá, iniciando a lição de número 6. Leitura bíblica com todos. João capítulo 6, do verso 22 ao 40. Essa é a revista que nós tomamos por base para nossas aulas. Texto áureo e verdade prática. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Verdade prática. Jesus é o elemento básico da vida. Ele é a própria vida. Ou seja, quer ter vida, vem para Jesus e terás a vida eterna. E agora, nossa introdução. O povo queria a comida, mas não a verdade. E no final, quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com ele. Jesus, entre aspas, perdeu a multidão com um único sermão. Pessoal, muitas pessoas seguem a Jesus não porque querem a verdade, mas por aquilo que ele pode e pelo aquilo que ele oferece às pessoas, tá bom? Então vamos lá, agora o ponto de número 1, o pão da vida. Tópico 1, comida e verdade. Trabalha não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Quando a multidão que se alimentou dos pães e dos peixes do outro lado do mar chegou a Cafarnaum e o encontrou, Jesus, não vendo nenhum barco que o tivesse transportado, e movido pela curiosidade, fez a Jesus a primeira pergunta: Mestre, como ou quando chegaste aqui? Em vez de responder à pergunta feita, Jesus lança uma acusação aos interlocutores. Em verdade, na verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Olha só, eles fazem uma pergunta admirados porque que Jesus estava ali, não viram nenhum barco. E aí Jesus contrapõe a pergunta dele com uma acusação, dizendo: olha, vocês estão me seguindo, não é porque eu estou fazendo sinais, não. É porque estou alimentando vocês. Tá certo? Continuando. Depois da acusação solene, Jesus dá uma ordem expressa: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus quer direcionar a atenção dos judeus que estavam interessados apenas nas coisas terrenas, às realidades espirituais. Muitas das vezes nós estamos investindo mais nas coisas que vai ficar do que nas coisas que vão subir. E a Bíblia diz: olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, tá bom? A segunda pergunta dos judeus vem como um pedido de esclarecimento que faremos para realizar as obras de Deus. Uma vez que a ordem de Jesus era para trabalharem pela comida que não perece. Eles querem saber como é que se faz esse trabalho. Jesus responde de forma surpreendente: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A salvação não é algo que fazemos para Deus, mas algo que Deus fez por nós, ou seja, enviando o seu Filho amado Jesus para nos dar a vida eterna. Como a própria Bíblia diz, que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é o Senhor que nos dá. Tá certo? Tópico 2. Discurso do pão. Replicou-lhe Jesus:
na verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Isso está relacionado com a terceira pergunta feita pelos judeus no texto, a qual é dupla. Que sinal fazeis para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha só, pessoal, infelizmente, existem muitas pessoas que estão seguindo Jesus apenas em busca de ver os sinais, apenas em busca de ver os feitos de Jesus e não em busca de uma transformação verdadeira. E argumentam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus responde à pergunta incipiente deles, corrigindo-lhes o entorpecido entendimento e dizendo que não foi Moisés quem deu a eles o pão do céu, pois o verdadeiro pão do céu só lhes é concedido pelo Pai. O próprio Jesus estava ali como o pão da vida para eles. Eles lembram do maná que veio lá no deserto, enquanto o pão vivo estava ali na sua frente. Olha só, o pão que Moisés deu era apenas um símbolo do pão verdadeiro, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Estava se referindo a um tipo de Jesus, né? D.A. Carson diz acertadamente que o maná do céu era comparativamente imperfeito, estragava com o tempo e o povo que comia perecia com o tempo. Uma de suas principais funções era servir como tipo do verdadeiro pão do céu. Ele estava dizendo, olha, aquele pão era perecível. O próprio Deus disse que não era para guardar para outro dia, senão os bichos iriam comer. E as pessoas que comiam também eram pessoas perecíveis. Mas Jesus não, ele é o pão da vida. Quando nós comemos desse pão, ainda que nós estejamos mortos, nós viveremos. Ainda que morramos nessa terra, viveremos com ele no céu. Depois de interpelar Jesus 3 vezes, agora os judeus fazem um pedido desprovido de entendimento. Senhor, dai-nos sempre esse pão. Jesus então faz aberta declaração: eu sou o pão da vida. E emenda com uma solene promessa: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eles pedem o pão e Jesus faz a declaração: eu estou aqui, eu sou o pão da vida. Reações ao discurso de Jesus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. Jesus fala uma verdade claríssima e eles ficaram murmurando, zombando, né, de Jesus. Quando Jesus terminou esse longo discurso na sinagoga de Cafarnaum, a reação dos auditórios foi negativa. O pessoal não estava gostando da palavra verdadeira, a palavra direta vinda de Jesus, né? Muitos dos discípulos julgaram o discurso de Jesus duro demais. Queriam coisas mais amenas, aquela coisa mais maleável, uma palavrazinha que viesse amaciar o ego das pessoas. Muitos estão buscando esse tipo de mensagem. Essa reação negativa manifestada principalmente em dois aspectos. Vamos lá. Decepção. Em vez de os ouvintes correrem apressadamente para Jesus, endureceram a cerviz e murmuravam escandalizados. Jesus não pregou para agradar seus ouvintes, pregou para levá-los ao arrependimento. Pessoal, a cerviz é essa parte aqui do pescoço. Então eles endureceram a cerviz, não quiseram baixar a cabeça, tá certo? Reconhecendo que estavam errados e precisavam mudar. Abandono. Esse peso do discurso de Jesus não produz um estupendo resultado numérico. Ao contrário, provocou uma debandada geral. Seu propósito era ser fiel e não popular. Hoje, pessoas pregam mensagem para atrair pessoas, para ficarem populares, atrair multidão. Esse não era o propósito de Jesus. Era pregar a palavra fiel e verdadeira. E agora vamos para o ponto de número 2. Água da vida. Ponto 1. Antes da festa. Mas depois de seus irmãos subiram para a festa,
Então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Na véspera da festa dos tabernáculos, Jesus ainda andava pela Galiléia, uma vez que não desejava subir à Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus tinha plena consciência de que os judeus não podiam matá-lo antes da hora. Entretanto, não queria expor-se desnecessariamente, né? Jesus sabia que haveria o seu tempo, mas ele evita esses tumultos. Alguns fatos nos chamam a atenção nesse período. Quais foram? Primeiro, em primeiro lugar, a exatidão da agenda de Jesus estabelecida. Jesus tinha plena consciência do seu tempo, da sua hora. Estava totalmente sintonizado com o plano de Deus. Não atendeu à sugestão de seus irmãos para manifestar-se abertamente em Jerusalém, porque sua hora ainda não tinha se cumprido. Uma coisa interessante, pessoal, Jesus soube esperar o momento certo, mesmo que seus irmãos estivessem ali lhe instigando a adiantar o tempo. Escuta só, se Jesus esperou o tempo certo, então também espera, não te apresse, esperei com paciência no Senhor, tá certo? Em segundo lugar, a procura por Jesus é notória. Não era apenas os irmãos de Jesus que o queriam na festa em Jerusalém, mas também os judeus. Ele era uma figura nacional, o centro das atenções. E aqui nós temos que entender que Jesus ainda é o centro e deve ser o centro das atenções, o centro das pregações. Jesus deve estar em destaque em todas as igrejas. É bem verdade que as opiniões divergem. Uns o julgavam um homem bom, outros o repudiam como um enganador do povo. Mas, como Jesus conquistou a simpatia de muitos, ninguém ousava falar dele abertamente, tá certo? Havia pessoas que não acreditavam e havia pessoas que criam, assim como nos dias de hoje. E agora, tópico 2, durante a festa. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava quando a festa já estava em andamento. Mesmo chegando a Jerusalém secretamente, Jesus subiu ao templo e passou a ensinar em público. Destacamos alguns pontos a esse respeito. Primeiro, em primeiro lugar, o ensino de Jesus produz admiração. O evangelista Mateus nos informa que Jesus não ensinava como os escribas, mas com quem tem autoridade. A pregação de Jesus estava tocando, estava mexendo as pessoas, estava causando mudança de vida, e aí o pessoal era atraído e essa mensagem ia transformando as vidas, totalmente diferente do que os escribas pregavam. Em segundo lugar, o ensino de Jesus procede de Deus. Ele não fala de si mesmo, tem o próprio testemunho do Pai e busca a glória do Criador. A mensagem, a pregação de Jesus destacava Deus, trazia a glória para o Criador. E aí fica a pergunta, a tua mensagem, a tua pregação, está glorificando o Criador ou está glorificando a pessoa que está apresentando a mensagem? Pense nisso, tá certo? Em terceiro lugar, o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus. Diante dos comentários do povo acerca de Jesus e sua origem, Jesus aproveita o ensino para dizer a esses judeus que procedia do Pai, a quem eles não conheciam. Olha só. Em quarto lugar, o ensino de Jesus desperta a fúria dos judeus. Jesus estava ensinando e os judeus ficando furiosos. Diante do bochicho da multidão a respeito de Jesus, os fariseus se mancomunam com os principais sacerdotes para enviar os guardas do templo a fim de prendê-lo. Olha só, se reúne, faz um complô ali contra Jesus. Mas os guardas jamais poderiam fazê-lo, pois ainda não havia chegado a hora de Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores. Pessoal, eu não achei o ponto 5, tá certo? Se vocês encontrarem na revista, nós vamos então para o ponto 6. Em sexto lugar, o ensino de Jesus mostra que a oportunidade para recebê-lo pode ser perdida. Jesus permaneceria mais um pouco tempo entre eles e então regressaria ao Pai, onde eles não mais poderiam encontrá-lo. Ou seja, enquanto Jesus estava na terra, aquele tipo de pessoa que não havia sido transformada poderia ver Jesus, mas para onde ele estava, somente os que nasceram de novo é que pode encontrar com ele, que é no céu de glória.
3. Último dia da festa. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em todos os 7 dias da festa, um sacerdote enchia uma jarra de ouro com água do tanque de Siloé, acompanhado de uma solene procissão. Voltava ao templo em meio ao toque de trombetas e a gritos das alegres multidões e derramava a água sobre o altar. Essa cerimônia não só lhes recordava as bênçãos outorgadas aos seus antepassados no deserto, que é a água da rocha, né? Mas também apontava para a abundância espiritual da era messiânica. No 7º dia, o último e o auge da festa, o sacerdote, acompanhado pela multidão, ao som de trombeta, fazia a procissão do tanque de Siloé ao templo 7 vezes. Ou seja, eles faziam isso repetidas vezes, né? 1, 2, 3, até chegar a 7 vezes. Isso no 7º dia. Nós lembramos lá da conquista de Jericó, né? Rodeou a cidade um dia e no 7º dia 7 vezes. Parecido, né? Jesus então coloca-se no meio e brada: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a rocha ferida da qual brota água viva. Jesus é a água da vida. Ele é o manancial das águas vivas. Ou seja, somente o Senhor é que pode saciar o desejo, a sede que encontra-se na nossa alma, certo? Então vamos lá agora para o ponto de número 3. A luz do mundo. Jesus ainda estava ensinando no templo quando foi interrompido pelos escribas e fariseus que traziam uma mulher apanhada em adultério. Depois que Jesus frustrou os desígnios dos acusadores da mulher e a despediu com a recomendação de que não pecasse mais, voltou a falar aos que estavam no templo. Tópico 1. A luz é uma pessoa. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Jesus já havia se apresentado como o pão da vida para os famintos e a água viva para os sedentos. Agora faz mais uma declaração solene: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Carson diz que a metáfora da luz está impregnada de alusões ao Antigo Testamento. Então vamos olhar. A glória da própria presença de Deus na nuvem conduziu o povo para a terra prometida e o protegeu daqueles que o destruiriam. Os israelitas foram treinados para cantar: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A luz de Deus é irradiada nas outras nações em revelação e salvação. A luz é o próprio Deus em ação. É o próprio Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo, trazendo luz para os que andavam em trevas, tá certo? E também para os que andam em trevas, para que saiam das trevas e venham para o reino da luz. A luz é uma promessa. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é categórico em afirmar que aqueles que o seguem não andará em trevas, mas terão a luz da vida. Pessoal, uma coisa interessante, olha, quando você vai ver o processo de estética, eles aproximam uma luz para ver as imperfeições que está no rosto. Então nós aprendemos o seguinte, ó, quanto mais eu me aproximo da luz, mais ela mostra os meus defeitos. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo as imperfeições que devem ser tratadas. Então, quanto mais você se aproxima de Jesus, mais ele mostra o que precisa ser mudado na sua vida. E se você deixar, ele muda, tá certo? A vida com Jesus é uma jornada na luz da verdade, na luz da santidade e na luz da mais completa felicidade. William Barclay diz que a palavra grego akolotrim, traduzida aqui por seguir, tem 5 significados. Vamos ver os 5 significados, então.
Um soldado que segue ao seu capitão, o escravo que acompanha seu senhor, a aceitação de uma opinião, veredito ou juízo de um conselheiro sábio, a obediência às leis de uma cidade ou estado, alguém que segue a linha de argumentação de um mestre. Olha só os significados que se tem. A pessoa que tem um guia seguro e um mapa correto chegará sem dúvida ao seu destino, sã e salvo. Jesus Cristo é esse guia. Ele é o único que possui o mapa da vida. Amados, a palavra de Deus nos fala que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que pode te levar até o Deus verdadeiro. Sem Jesus é impossível ser salvo, tá certo? Então vamos lá agora. Ponto 3. A importância de Jesus. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Sem Jesus, o ser humano perde em seus pecados. Jesus em breve morreria numa cruz, ressuscitou dentre os mortos e voltaria para o céu. Mas os judeus, obstinados em seus pecados, pereceriam inevitavelmente, pois chegara à porta da graça e recusara o enviado de Deus. A própria Bíblia vai dizer, porque ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Então nós cremos e ele nos dá esse direito de nos tornarmos filhos por adoção. Jesus é o enviado de Deus. Os judeus perguntaram a Jesus: quem és tu? Jesus responde, mostrando o que já lhes dissera outras vezes. Pessoal, Jesus fez uma pergunta interessante para os seus próprios discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí vem a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele reafirma que o testemunho que dá de si mesmo é o mesmo testemunho daquele que o enviou. Mas os judeus não conseguem compreender que Jesus está falando sobre o Pai. Jesus esclarece então que quando for levantado, ou seja, crucificado pelos próprios judeus, então entenderão que ele, de fato, é o eu sou, o enviado do Pai. Nós vemos no próprio evangelho a qual João escreve, Jesus fazendo diversas declarações, como eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, né? Eu sou a luz do mundo. Louvado seja Deus. Então vamos lá agora para a nossa aplicação pessoal. Somente em Jesus o ser humano tem sua sede e fome saciadas. E igualmente apenas nele o homem em trevas encontra a verdadeira luz. Somente em Jesus nós encontraremos aquilo que vai saciar a nossa alma, tá certo? Somente o seu Jesus aqui pode fazer isso. E agora vamos para nossas perguntas e respostas. Do que era símbolo o pão que Moisés deu? Do pão verdadeiro que desce do céu, Jesus. Porque Jesus exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba, no último dia da festa. Embora tivesse no banquete, só a água viva poderia satisfazer-lhes verdadeiramente. Essa é a resposta. E 3. Se Jesus é a água para os sedentos e pão para os famintos, para quem ele é luz? Para todo aquele que vive em trevas. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco. E até a lição de número 7, se o Senhor nos permitir. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde.